Muito bem, nós, nós estamos hoje fazendo um estudo, que é um estudo um pouco menor, um estudo sobre correção. Eu vou passar para os irmãos algo que tem me ajudado, e eu tentei colocar de uma maneira bem didática para eu mesmo poder lembrar, e colocar para os irmãos isso, né, que tem me ajudado. A gente tem feito os estudos no livro do Ted Marriage Tripp, e esse estudo tem sido muito bom, tem sido muito proveitoso para mim, e acho que para os irmãos também. Mas esse estudo é sobre a instrução. Hoje eu quero dar uma pequena pausa e falar sobre a correção, e não necessariamente algo que ele preparou, mas eu acabei preparando isso por razões terceiras, né? Mas vamos então para o nosso estudo, e eu convido você a abrir sua Bíblia, então, em Gênesis, capítulo 2, tá bom? Gênesis, capítulo 2. A gente vai ler ali, versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por sua palavra, por esse tempo que o Senhor nos dá para estudarmos, nos aprofundarmos mais e pegarmos essas preciosas dicas de como o Senhor mesmo efetua a correção para nos ajudar no dia a dia. Em nome de Jesus. Amém. Nossos pais, eles nos corrigiam segundo a carne como melhor lhes parecia, mas Deus, ele nos corrige para a santidade, assim que o Novo Testamento trata essa questão. E eu vou tentar trazer para vocês nessa noite a correção dos filhos, ou correção, né, no modo Deus. Tentar entender como Deus corrige e como isso pode nos ajudar no dia a dia. E eu vou sugerir 5 pontos que são bem fáceis de memorizar, como se fossem 5 passos, né? Para os irmãos pegarem isso. Eu creio que isso é a palavra de Deus, está na palavra de Deus, é um modelo a ser seguido. Então, eu tenho convicção que isso, por vir de Deus, tem uma autoridade, não é só um, um comentário sobre algo que eu acho, mas eu acredito que está realmente no texto. E a gente vai, então, falar sobre isso nessa noite. A primeira parte do processo de correção, então, eu vou chamar de combinação. A primeira parte é a combinação. É quando se combina algo. Deus, ele toma o homem e ele chega para o homem e combina algo com ele. Ele fala, olha, de toda a árvore do jardim, você pode comer livremente. O quanto quiser, quantas quiser, do jeito que você quiser. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. E porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus aqui na combinação, e aquela velha máxima que a gente nem sempre lembra, né, nas horas que precisa, que é o combinado nunca sai caro, e Deus, ele combina, ele estabelece os termos do relacionamento entre ele e o homem, né? Entre ele e o primeiro casal. E a primeira parte dessa combinação é o que se pode fazer. O que, na verdade, se você for pensar a questão do jardim, né? Seria até o que se pode comer.
interessante isso, né? Que o contrato de Deus com o homem tinha a ver com o estômago dele. Acho que isso não mudou muito até hoje, né? Como nós somos pegos pelo estômago, e o contrato de Deus, então, era algo, digamos, que tinha a ver com a culinária e algo que acabou destruindo também, né, a raça, nos fazendo cair. Mas então Deus estabelece isso com Adão e diz para ele: você pode comer tudo, você só não pode comer daquela árvore ali. Deus diz para Adão o que ele pode fazer, Deus diz para Adão o que ele não pode fazer, e deixa bem claro isso, e estabelece a penalidade já de antemão, porque se você comer, você vai morrer. Como que isso pode ser trazido para a nossa educação de filhos? Da seguinte maneira, você chega para o seu... Vou dar um exemplo aqui de casa, né? Você chega para o seu filho, para sua filha, e diz, olha, você pode brincar com todas as bonecas, com todos os brinquedos. Você só não pode brincar com o brinquedo que tiver na mão da sua irmã. Então, tá livre para todo mundo, para brincar à vontade, só não pega o que está na mão do irmão, né? E aí você então diz, olha, porque se você pegar, então você vai ser corrigido, ou você vai levar, vai ficar sem alguma coisa, vai ficar de castigo. A correção se dá de várias formas, né? Mas a grande questão é essa, você estabelece os termos do contrato. Então, para a criança, para Adão, para Eva, a coisa está muito clara. O que eu posso fazer, o que eu não posso, e o que vai acontecer se eu quebrar isso. Essa é a combinação. Eu usei um termo combinação, que é um termo mais tranquilo. Eu tinha usado a princípio o termo contrato, né? Mas o combinado é um pouco mais leve, é aquele, vamos combinar uma coisa? Você pode fazer tudo isso aqui, só não abre aquela porta daquele armário ali, porque lá tem coisa que você não pode mexer. Isso, porque se você abrir a porta do armário, se eu ver você mexendo lá dentro, então vai ter essa punição. Essa é a combinação que Deus fez com o homem. Acontece o que nós já sabemos, né? Que Adão e Eva foram tentados, a serpente chegou lá, né, o diabo tentou eles colocando em dúvida a palavra de Deus, mostrando como era interessante comer do fruto. Eles comeram e acabou que já receberam em si a punição do seu erro, estando já cientes do bem e do mal, e tendo que se cobrir com folhas que eles costuraram, e quando Deus ia passar no jardim, eles, uma vez que as folhas já tinham caído, eles ficaram com medo, com vergonha, e se esconderam, né? Mas continua a história. Qual que é o próximo ponto? Esse primeiro ponto é a combinação, o segundo é a confrontação. Aí são os versículos 9 a 13 de Gênesis 3. Depois que eles pecam, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesses? Então disse o homem: a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Deus, então, ele confronta Adão e Eva através de perguntas. Deus, ele é onisciente. Deus sabia de tudo, tudo que aconteceu. Nada pode ser escondido, né, aos olhos de Deus, nada pode ser velado. E às vezes, para os pais, isso também é verdade. Às vezes, o pai está do lado ali, vendo a coisa acontecendo, e os filhos, quando são confrontados, eles podem tentar se esquivar, mas
o que Deus nos ensina aqui é que mesmo quando você viu tudo acontecendo, você viu eles errando, ainda é importante fazer a confrontação, ou seja, você confrontá-los com o erro. E a primeira pergunta que Deus faz para Adão, então, é: onde estás? Por que a pergunta onde estás? Porque normalmente, quando Deus chega no jardim, Adão está tranquilo para recebê-lo, está até esperando a vinda dele, está ansioso pela chegada dele. Quem não gostaria de ter uma tarde com Deus, né? O próprio Deus? Mas dessa vez foi diferente. Adão, ele simplesmente se esconde de Deus. Então, alguma coisa está estranha ali. Deus sabe o que está estranho. Às vezes, quando uma criança falha, quando acontece algo, o clima não está o melhor, não está o comum. E o que Deus nos ensina é que, com calma, com tranquilidade, com firmeza, nós cheguemos com perguntas. Então, a primeira pergunta é: onde estás? É o que aconteceu aqui, né? São perguntas. E aí o Adão responde. Adão responde como talvez toda criança responderia. Ele não responde com uma frase direta. Ele vai tentando enrolar a coisa, né? Mas Adão então fala: ouvi tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, a resposta de Adão, ela, de certa forma, invoca algum temor. E Adão começa respondendo, dando uma justificativa plausível para que algo esteja estranho, né? O negócio está estranho aqui. Então, não é que aconteceu isso, aconteceu aquilo, e essa é a resposta que se dá, né? E Deus continua: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesses? A, a pergunta de Deus é muito forte. O que Deus está perguntando não é simplesmente: você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a pergunta de Deus é: você comeu da árvore que eu te ordenei não comesses? Você fez exatamente aquilo que eu tinha falado para você não fazer? Então, a confrontação, ela faz as perguntas e ela dirige as perguntas ao que foi combinado. Havia um combinado entre nós. Eu falei para não pegar daquela árvore. Você pegou da árvore que eu ordenei se não pegar? E aí Adão não tem muita resposta. A resposta de Adão foi: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, a resposta de Adão foi uma tentativa de se excusar, né? Tentativa de colocar a culpa em outrem, e isso talvez tenha levado à primeira briga do casal depois da saída do jardim, né? Quando Eva olha para Adão e fala: rapaz, o que você fez, né? Tentou colocar a culpa em mim ainda? Mas ele fala da esposa: ela me deu da árvore e eu comi. Mas Adão, no final, ele fala isso, né? E aí Deus, ao invés de punir Adão, né, nessa mesma hora, ele resolve ouvir Eva. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Deus, ele confronta tanto Adão quanto Eva com perguntas. Ele jamais chega acusando, embora ele tivesse visto, embora ele conhecesse tudo, ele confronta com perguntas. Nós deveríamos ter essa mesma postura com os filhos. Você fez o que eu falei para você não fazer, e apesar dos filhos tentarem colocar a culpa em outro, mas a gente vai ver aqui no terceiro ponto que é a confissão, é o reconhecimento do erro, né? Então, se o primeiro ponto é a combinação e o segundo é a confrontação,
o terceiro é o que é esperado do pecador, do penitente, né, do filho, que é a confissão. E a confissão acontece exatamente quando o homem diz, e eu comi, ponto. Aí Deus já se dirige à mulher, e ela fala para Deus, e eu comi, ponto. Então Deus, quando surge a confissão, não existe um sermão falando muitas coisas e tal, e gastando tempo com isso, porque a confissão já foi feita. O que você gostaria de chegar é na confissão. Então, quando a criança chega e fala, eu fiz, é esse ponto que você tanto quer, quando você faz as perguntas, quando você confronta corretamente a criança. O terceiro ponto, então, é a confissão. O termo confessar no Novo Testamento é o termo em grego homologel, de onde vem homologar, que significa concordar com. Então, confessar significa o seguinte: o senhor sabe o que eu fiz e foi isso que eu fiz. Eu comi da árvore. Eu estou concordando com aquilo que o senhor já sabe, né? Homologando aquilo que o senhor já sabe, mas estou fazendo isso oralmente. Não, Deus ele tem um certo prazer em que nós confessemos as coisas. Nós deveríamos ter o mesmo prazer com respeito aos filhos, né? Que os filhos na hora da correção confessem a, aquilo que fizeram. Então, se o primeiro ponto é a combinação e o segundo é a confrontação, o terceiro é a confissão, o quarto ponto é um pouco surpreendente. Olha só, a gente estava ali na a confissão, que engloba também os versículos 9 a 13, mas o quarto ponto, ele está aqui nos versículos 14 e 15. Então, 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse ponto ele é surpreendente porque o nome desse ponto, vou dar uma olhadinha aqui, é consolação. Olha só, combinação, confrontação, confissão, esse é consolação. O que Deus está falando aqui para Adão e Eva é que o descendente da mulher teria inimizade com a serpente, e o resultado disso seria que o descendente ele anularia as obras que a serpente havia feito, ou seja, ele iria pisar a cabeça da serpente, não sem custo. O calcanhar dele seria ferido, mas ele esmagaria a cabeça dela. Então, nesse ponto aqui da correção, é quando você consola a criança olhando para o Messias, olhando para Cristo. A criança acabou de confessar o seu pecado e você então mostra que Cristo pagou pelos pecados nossos e ele também veio para desfazer as obras do diabo. O fato da criança estar ali desobedecendo os pais é porque as obras do diabo ainda estão operando na vida dela, está ofendendo a Deus, mas há esperança em Cristo. Então, toda vez, falando isso, toda vez que você for corrigir o seu filho, você vai estar trazendo o evangelho de uma maneira viva e experimental para a vida dele, né? Mostrando a pecaminosidade dele naquele momento e mostrando a esperança que ele pode ter em Cristo, ou seja, a consolação, né, que ele pode ter daquele momento. Então a gente chega no quinto ponto, que é a consumação. A consumação
está lá no livro de Gênesis 3 ainda. Deus fala para versículo 16, Gênesis 3. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e por meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E Deus então veste ali Adão e Eva, e o expulsa do jardim. Essa é a continuação, ele lança ele fora do jardim. O que acontece então nessa parte da consumação? A disciplina precisa acontecer. Então, se você combinou com seu filho que ele ficaria sem poder assistir o programa preferido dele, se ele fizesse determinada coisa, a consumação seria: você vai, porque você me desobedeceu, você vai ficar sem assistir tal programa nesse dia. Tá, essa é a consumação. Aí a criança poderia até perguntar: mas Jesus não pagou os meus pecados? Aí você fala: não, se você confessar os seus pecados, ele vai perdoar os seus pecados, mas Deus deixou o pai e a mãe para mostrar para você que toda a desobediência vai ter a devida punição, e o fato dele ser o Salvador significa que ele vai tomar essa punição sobre ele, ou seja, todos os seus pecados um dia vão ser colocados em cima dele, ou foram colocados em cima dele, e ele vai pagar por esse pecado. Você não pode pagar isso, mas você vai ser corrigido para entender sobre justiça. Você errou e vai ser corrigido. Quando você cumpre a sua palavra, corrigindo o seu filho, do modo como você prometeu, isso dá segurança para ele, tá? Ele entende da próxima vez que, se ele falhar, ele com certeza, certamente será corrigido da forma como foi combinado. Então, eu creio que esse é, de certa forma, o modo Deus de correção. Começa com a combinação, quando você mostra tudo que ele pode fazer, o que não pode fazer, e estabelece o castigo caso ele falhe, né? Ele falhando, você vai confronta-o com perguntas, de uma maneira branda, firme, mas confronta ele diretamente, levando ele ao que foi combinado. Então, feito isso, você espera que ele confesse aquilo que ele fez. Se há mais envolvidos, você vai perguntar para esses outros também. E então, chegando ao veredito, ali que você queria, né? Chegando à confissão, você mostra para eles que em Cristo há conforto, a consolação, né? É o ponto da consolação dos seus pecados. Lá no céu, ele vai enxugar toda a nossa lágrima e vamos estar para sempre com o Senhor. Então, você leva a ele a questão do evangelho e, por último, a consumação, ou seja, o castigo propriamente dito, né? Esse eu creio que é um modo de corrigir, e eu tenho procurado aplicar isso, né, aqui em casa, e tem me ajudado. São 5 palavrinhas que você pode memorizar, que é combinação, confrontação, confissão, consolação e consumação. Joia? Esse então é o nosso estudo de hoje, aplicando o modo de correção Deus, modo Deus de correção, a partir de Gênesis 2 e 3, certo?